E agora temos um assunto espetacular e uma visita também, minha gente. Ela demorou a voltar, mas veio aqui novamente nos visitar e compartilhar os seus conhecimentos, né, doutora, que são muitos. Doutora Laís Souza, que é oncologista clínica, oncologia de precisão e pesquisa clínica e inovações, é isso, doutora? Isso é tanta mesmo. especialidade que eu falei, eu até me confundo, mas quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, se esforçar para estar aqui, né, doutora, porque eu sei como é que é a agenda de uma profissional como você, mas estar aqui contribuindo com o seu conhecimento, muito obrigada. Na verdade, eu já estava com saudades de vocês, né? Obrigada. E também das câmeras aqui, que é sempre bom a gente... Todo mundo que está por trás, né? Tudo que acontece é sempre bom a gente dividir. E assim, são várias... É uma especialidade, algumas sub, né? Que na verdade parece muita coisa, mas quando você... para olhar, elas estão meio que interligadas. E aí, tudo se conecta? tudo se conecta. Né? Mas hoje em dia, doutora, o que eu percebo, lógico, a gente fala muito sobre essa evolução da oncologia, né? Que é algo assim, que a gente tem uma gratidão muito grande, porque o câncer hoje já, não que não assusta, mas assim, já não tem aquele impacto, aquela sentença de morte como era antes. Essa evolução traz uma esperança para todos nós, né? Que temíamos desenvolver alguma doença, todo mundo vivia com essa sombra, mas hoje não, a gente realmente sabe que cada vez mais o câncer é curável. Os vários tipos de cânceres, né, são curáveis, doutora. Exatamente, assim, é uma especialidade apaixonante, em especial porque as coisas evoluem muito rápido, existe um esforço, talvez, por conta desse estigma, né, de alto índice de mortalidade, em especial no passado, com terapias antigas, e hoje a gente vê que esse cenário vem mudando cada vez mais, e a gente vê aí ensino ligado com pesquisa, e aí isso aplicando na população, por isso que está tudo interligado, né? Trazendo o que de fato nos move, né? Que é a esperança. Doutora, uma das várias questões que mais me fazem te admirar é que você é muito ligada às pesquisas, que é algo assim muito importante que vem revolucionando, né? As novidades saem através dessas provocações das pesquisas e as pesquisas elas vêm ajudando muito nas descobertas contra o câncer, né? Tudo que nós temos hoje que é utilizado para o tratamento do câncer e na maioria das outras doenças, um dia passou por uma pesquisa clínica, né? E o que de fato é isso, como isso acontece, né? Porque a gente fala, mas tem bastante gente que às vezes não entende, né? Sim. Então, a pesquisa clínica, primeiro tudo é testado em um modelo animal, no geral são os ratinhos, né? E quando essas moléculas dão certo nesse modelo animal, eles são trazidos para o cenário em humanos, em um pequeno número de pessoas, conforme os resultados vão surtindo um resultado positivo, isso é ampliado para um número maior de pessoas e depois a gente ainda fala dos estudos de vida real, né? Então, tudo precisou ter um comecinho lá atrás e para chegar no momento em que a gente consegue utilizar a medicação de fato. E como isso acontece? Por exemplo, quando começa a usar nos pacientes, tem duas pessoas com a mesma doença. Usa a medicação em uma e na outra, a medicação nova, e na outra usa a medicação antiga. E aí, esses pacientes são acompanhados e nós avaliamos em quem a doença reduziu mais, quem a doença voltou menos e qual foi aquele grupo que viveu mais. Então, assim que nós avaliamos. Se o resultado dessa medicação nova for positivo, ela é trazida para o mercado e aí é começado a utilizar. E hoje a gente tem coisas assim fantásticas. Sim, nossa. Quando anunciam, eu sempre checo, né, doutor, isso procede, né? Porque a gente vê cada reportagem assim, nossa, que realmente o câncer foi reduzido em 100%, não existe mais no corpo da pessoa. Um paciente que já estava, tipo, eu não gosto de falar a palavra condenado, né? Porque eu acho tão pesado assim, mas já não tinha nenhuma expectativa de vencer a doença, conseguiu reverter. Então, assim, é algo que nos enche de esperança, né?
Exatamente. E aí nós pensamos assim, e isso é só para um tipo de tumor, isso são para vários tipos de tumor? Não, a inovação, as pesquisas clínicas estão aí para todos os tipos de tumor, desde câncer de colo do útero, desde câncer de mama, pulmão, melanoma, todos. E aí entra, né, então a gente falou oncologia clínica, sou oncologista clínica, eu trato todos os tipos de tumores, aí entra a questão de oncologia de precisão. Onde que entra isso? Cada tumor, ele deve ser tratado de uma maneira. Dentro dos tumores tem os subtipos moleculares da maioria desses tumores e agora nós temos também as mutações, que às vezes têm os tipos diferentes de tumores, mas se eles têm a mesma mutação, eles podem receber a mesma droga e também mais, e aí a gente chama de droga-alvo, né? Quando a gente fala de algumas alterações de... Aí é uma linguagem um pouco mais difícil, mas Sim. a gente fala TMB alto, instabilidade microsatélite. Se os pacientes têm tumores diferentes, eles podem ser tratados com a mesma droga, desde que eles tenham essas características moleculares e genéticas semelhantes do tumor. Isso diferente, já, né? Muito diferente, porque agora o tratamento é personalizado, né? Exato. Como eu falei com a doutora, porque antes todo mundo era tratado com quimioterapia, radioterapia, hoje em dia não. É assim uma mudança muito grande no cenário da oncologia, né, doutora? E eu não vou deixar você passar aqui sem falar do seu aplicativo, né, de com pesquisa. certeza. A gente sempre precisa reiterar que é algo assim espetacular, que as pessoas podem se utilizar, não só os profissionais, como o paciente também, né? Exato. E assim, tá sendo Lavi. ótimo. O Lavi Clinical Trials. Está sendo ótimo eu estar aqui nesse momento, porque o Lavi Clinical Trials, nós temos lá uma parte que todos podem ver os estudos que estão acontecendo, né? Mas a nossa grande expertise é que o profissional de saúde, ele linka esse paciente dentro de uma pesquisa direto com o centro de pesquisa. E eu vou dar um spoiler aqui, que em cerca de 2 semanas, o próprio paciente vai poder buscar essa pesquisa clínica para ele. Ele encontrou lá, por exemplo, ele entra, coloca lá, eu tenho esse tipo de doença. E não é só para câncer, tá? É para todas as especialidades. Eu tenho esse tipo de doença, tenho esse tipo de estudo para mim. O que nós fizemos? Nós colocamos os estudos para a linguagem médica, automaticamente a inteligência artificial traduz para uma criança de 12 anos para que o paciente consiga entender essa linguagem de pesquisa clínica e ele mesmo entra em contato com o centro, porque às vezes o tempo do médico, que é escasso, acaba sendo uma trave. E o paciente não, ele tem um pouco mais de tempo para cuidar dele, né, e de buscar as terapias para ele. Está com interesse total, Exato. né, de buscar algo que de repente pode solucionar. Exato. Que maravilha, doutora. E eu nem sabia que tinha essa novidade. Então eu falei, a doutora tem que falar do Lavi, porque é um aplicativo, inclusive, parabéns mais uma vez, né, por colocar um aplicativo tão maravilhoso disponível para todos. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta recebendo hoje doutora Laís Souza. Doutora, nossa pauta de hoje também é sobre o HPV, né? O HPV que não é mais doença sexualmente transmissível, é infecção, que hoje em dia fala na infecção sexualmente transmissível, Exato. mas que é uma infecção, no caso, que existe prevenção, né? Exatamente. Existe muita prevenção, porém as pessoas ainda não vêm se utilizando dessa prevenção. Exato. Então é algo que a gente precisa trazer essa questão ainda, bater duro em relação aos pais, trazer as pessoas para esse conhecimento. E eu acredito que neste momento em que há muito questionamento de vacinas, de repente ainda baixou mais ainda o índice de vacinação, né, doutora? Exato. Então, assim, é muito legal tudo isso que a gente já conversou, de pesquisa clínica, de inovação e tudo mais, tratamentos novos, mas a gente precisa fazer o dever de casa, o arroz com feijão bem, né? E aí, Sim. Quando a gente fala disso, o HPV e o câncer de colo do útero, ele ganha, assim, um olhar muito especial. Por quê? Porque 99% desse tipo de câncer é causado pelo HPV.
Olha só. E o HPV, ele é um vírus transmitido via sexual, né? Por via sexual. E esse vírus, ele pode ser combatido. Como assim combatido, né? Vamos dizer, quando a criança tem de 9 a 14 anos, ela pode receber uma vacina para ter uma imunidade contra esse vírus e não permitir que ela fique comprometida por esse vírus HPV. Sim. Se eu tenho uma vacina que ela é dada na rede pública de 9 a 14 anos para meninos e meninas, antigamente era um pouco mais reduzido para meninos, mas agora isso está igual, essa vacina previne a infecção pelo HPV. Se 99% do câncer de colo do útero é causado pelo HPV e se tem uma vacina que me ajuda a reduzir a infecção pelo HPV, existe até uma campanha, um movimento por uma geração sem câncer de colo do útero. Olha só. Que é decorrente dessa expectativa na vacina, da vacina, né? E isso já tem um resultado positivo, já deve ser implementado, só que são crianças, né? Então, a responsabilidade acaba que sobressaem pelos pais, né? Pelas mamães. Agora a gente tem aqui uma mamãe. É verdade, eu estava pensando, eu falei, não, logo, logo eu vou ter que ter essa atenção, não é verdade? Exato. Porque, às vezes, por isso que eu falo que é tão bom nós trazermos essa pauta, porque às vezes é tanta coisa na cabeça da mulher, né, com essa vida hoje. Às vezes a mulher, mãe solo, é pai, é mãe, tem a vida profissional, às vezes deixa passar essas datas tão importantes, né, porque existe um período ali que é de 9 a 14 anos. Exato. Que você precisa. Então, assim, quantas pessoas já estão aí com filhos nessa fase e ainda não lembraram que precisa fazer a vacina, né? Exato. E assim, e aí vai prevenir contra 100% de chance? Não, por exemplo, a vacina, ela antigamente era contra 2 tipos de vírus, HPV, porque tem os seus subtipos e os seus números, tem vários, né? Tipos, né, de HPV. São vários tipos, os mais importantes são o 6, o 11, o 16 e o 18. O 6 e o 11, eles causam as verrugas genitais, não é um câncer, mas não é legal, né? Sim. Ter verruga nos... Lógico. Okay. Não é saudável, né, não doutora? É saudável. E esses outros 2 subtipos, eles são responsáveis por 70% dos cânceres de colo do útero. Então, 70% com a vacina quadrivalente pode ser prevenida. Agora, nós temos a vacina nonavalente. Ela ainda não está disponível na rede pública, somente na rede particular, mas também previne contra outros números, 32, 33, outros subtipos, reduzindo mais ainda a chance de ser contaminado pelo HPV. É 90%, né? Que falou nonavalente tem a ver com 90%. Não, tem a ver com 9 tipos. 9 com tipos? 9 tipos, exato. Entendi. E aí, assim, é muito simples para eu deixar aqui. Vacina contra HPV dá na rede pública de 9 a 14 anos para meninas e meninos. Quando você tem alguma doença que comprometa o seu sistema imune, você também recebe de maneira gratuita, tá? Quando você passou dessa idade e não tem nenhuma doença que compromete o sistema imune, aí você precisa pagar a vacina, né? Procura a rede privada e você nem precisa de receita para isso. Olha, que importante. E hoje em dia tem shoppings, né, que fazem vacinação, você pode ir à noite, pode ir sábado, doutora. Eu sempre acredito que eu já vi, falei, nossa, mas como assim? Inclusive as minhas eu fiz no shopping. Sério, então lembrei, preciso fazer uma vacina, né? Que eu preciso tomar uma vacina. Exato. Olha que legal. E é engraçado porque nesses momentos assim que você acaba resolvendo, porque, como eu te falei, né, a nossa rotina é tão corrida que às vezes no momento de lazer, se tem ali no shopping, você lembra e faz, cumpre o seu dever ali na hora, né, doutora? E ainda dá um sorvete, né? Vamos vacinar e passa. Doutora, então essa vacina, a nonavalente, que protege, né, contra 9 tipos, ela é só na rede privada? Ela é só na rede privada, ela chegou agora, né, esse ano mesmo. É novidade, então? É novidade. Sim. E com o decorrer do tempo eu acredito que ela vai ser incorporada também na rede pública, mas também não pode perder o prazo, de 9 a 14 anos, que aí continua tendo que pagar, né, se passar. Doutora, a gente falou bastante em relação a essa responsabilidade dos pais, que eu acho que é o ponto mais delicado, porque existe um preconceito ainda grande. Estou incentivando a minha filha. Falando das mulheres, né, que é o
o sexo mais delicado, olha, eu estou incentivando a iniciar a vida sexual, isso aí é um ponto. Falando dos meninos, no caso dos meninos, às vezes os pais acham que tem a relação do HPV e o câncer do colo do útero, mas menino não tem, então nem precisa tanto. Então, às vezes existe isso, né, doutora? Isso. E aí tem 2 pontos muito importantes. Eu vou começar pelo que eu acho mais importante. Não previne só contra câncer de colo do útero, previne contra câncer de pênis, de canal anal, de cabeça e pescoço, de vulva e de vagina. Então, aí os pais precisam se atentar para a questão dos meninos também, e porque ele é também é um dos grandes transmissores, tipo assim, ele vai passar isso, para... exatamente. Entendi. E com relação a isso, esse tabu, né, que, assim, hoje a gente vive em pleno século XXI, né, Sim. assim, tá tudo moderno, quanto mais nós falarmos, nós explicarmos, nós não escondermos, eu acho que ser aberto, porque senão o seu filho vai encontrar tudo na internet, então, assim... Verdade, né? Ainda de uma forma que você não tem o controle. Exato, né? de uma forma que você não tem controle Sim. e talvez de como foi passada aquela informação, né? Então, o pai, para poder conversar, mas cedo ou mais tarde ele vai escutar. Então, é mais fácil, de uma maneira educativa, da maneira que o pai ou a mãe saiba conversar com o filho, né? E explique que isso é uma prevenção. E é uma questão de saúde, Uma né, questão de doutora? saúde. A pessoa já está antecipando algo que vai acontecer naturalmente na vida da pessoa, que é uma coisa natural. Então, assim, muitos pais ainda têm essa... Exato. Vai vacinar contra HPV, mas minha filha não tem relação sexual. E aí, assim, se quiser simplificar, não quiser conversar sobre o assunto, só resume, fala assim, é porque só é sem pagar dos 9 aos 14 anos, tá? Falou, está na caderneta das vacinas que precisam ser Pronto, tomadas, resolvido. né? O que tem é que vacinar, né, Exatamente, doutora? E exatamente. proteger. E outra coisa também, que imagina essa criança que vai crescer, ou essa menina ou esse menino, vai estar livre de doenças que causam óbito, né, doutora? Que causam óbito. E aí, quando a gente fala de óbito, ele é o 4º câncer que mais mata, né? Quando a gente fala de Brasil mesmo, é o colo do útero, né? O 3º mais prevalente no Brasil, mas no Mato Grosso, ele é o 2º. O que é prevalente, né? Aquele que mais acontece, o mais incidente. Sério? No Brasil, ele fica atrás de câncer de mama e cólon, né? Intestino, né? Mas... no Mato Grosso, ele fica em 2º lugar, depois de câncer de mama. Nossa! Mostrando a baixa taxa de vacinação, né? E também, a gente fala de prevenção primária, né? E quando o paciente, ele tem ali lesões no colo do útero, pré-malignas causadas pelo HPV, ele pode ser identificado pelo preventivo, que é o Papa Nicolau, que é feito dos 25 aos 64 anos de idade, também na rede pública e privada, né? Porque identificam lesões que elas são pré-malignas. Porque o que acontece? O HPV, ele fica ali inflamando por anos e anos. Todo mundo que teve contato sexual com alguém que teve HPV vai ter o HPV, vai ter a doença? Não. O seu organismo, ele pode sim combater o HPV, mas uma porcentagem da população não. Aí o paciente teve as lesões que são pré-malignas, que a gente fala NIC1, NIC2, NIC3, ok? Umas lesões mais iniciais, que não chegam a ser câncer, que elas podem ser detectadas pelo Papa Nicolau e pelo preventivo. E se elas são detectadas, elas podem ser tratadas com laser, tratadas com conização, retiradas, para não se tornarem malignas. Entendi. Então, ainda tem uma segunda chance, Olha né? a importância da prevenção, né? De você estar com todos os seus exames. Doutora, me levantou mais uma questão. Lembrando que quem já tem o HPV pode se vacinar também? Sim, e deve, porque não necessariamente você vai ter todos os tipos de HPV. Por vezes você é infectado por um tipo. E se você recebe a vacina, você cria a imunidade contra os outros subtipos. Você vê o tamanho da importância, né? Em qualquer idade? A vacina, para você receber ela, dos 9 aos 45 anos de idade, você vai lá e fala, quero tomar. Particular, Sim, né? Se você entendi. não tem, né? Dos 9 aos 14 na rede pública,
mas até os 45 anos você não precisa de receita. Depois dessa idade, você precisa de uma receita para receber a vacina. Mas hoje a gente vê que a expectativa de vida da população está cada vez mais... Já é uma outra realidade, né, doutora? Tem pessoas de 45 anos Eu tenho pacientes que fazem tratamento com 97 anos. Eu tenho uma Sério? senhorinha que faz químio, então assim... Olha só, doutora, outra coisa que eu lembrei, né? Até mesmo porque agora eu faço parte desse time. Vamos lá. As gestantes. As gestantes, poxa vida. As gestantes não podem receber essa vacina no período de gestação, né? Então, o ideal é que toda mulher esteja com esse calendário aí vacinal já certinho, né? Antes de começar a pensar em gravidez, né? E aí, como que faz isso, né, de ordem prática? Eu já passei dos 14 anos, né, a nossa geração aqui não pegou essa época boa. Eu quero vacinar, então você vai na rede privada e você paga pela vacina. São 3 doses, aí você faz hoje, por exemplo, aí você faz daí 2 meses dessa data 0 e você faz 6 meses da data 0. São 3 então, 3 doses que você toma? Exatamente. Então, assim, eu acho que a mulher, no geral, a grande maioria já começa a se preparar para a gestação hoje em dia, né? Quando pensa em engravidar, já começa a tomar o ácido fólico e tudo mais. Então, eu acho que ser uma mulher saudável para trabalhar e fazer todas as suas questões, né? Mas para ser uma mãe, então, você precisa estar mais saudável ainda, né? Mais responsabilidade, né, doutora? Exatamente. Gente, mas que bom que está aí, né? Nós temos aí uma vacina, temos tratamentos e tem toda a questão da prevenção, né? Você manter seus exames em dias, estar aí sempre em contato com um médico e evitar todos esses problemas, né? E mais uma vez fazer o alerta aos pais, né, doutora? Exatamente. Então, ó, vamos lá, de novo, um resuminho aqui. Crianças de 9 a 14 anos, a rede pública fornece a vacina tanto meninas quanto meninos. Quando a mulher chega, então colo do útero, pênis, vulva, vagina, cabeça e pescoço e canal anal. E aí, quando a mulher já está na idade de 25 anos, ela já começa a fazer o exame preventivo, o Papa Nicolau, então ela deve... Quando começar a vida sexual já é interessante que comece esse atendimento, né? Mas para fazer o Papa Nicolau de 25 aos 64 anos de idade, você faz 2 anuais e se os 2 vierem negativos, você pode fazer a cada 3 anos. Isso é a norma do Ministério da Saúde. Sim. Mas todo ano é necessário passar no ginecologista para você ver e personalizar o seu atendimento, né? Para ver se para você precisa ser alguma coisa diferente. Doutora Laís, maravilhoso, sempre vem aqui e nos passa informações que realmente mudam a nossa vida, previnem, né? E também nos faz cuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. Além de trazer também novidades, informação em relação à oncologia, que nos enche de esperança, né? E mostra que a medicina vem evoluindo cada vez mais, nossa expectativa de vida aumentando e a responsabilidade passa para nós agora, não é verdade? É nossa. E assim, e aí, interligando tudo isso, né? A gente falou aí do câncer de colo do útero, né? E aí trazendo a oncologia ligada à pesquisa e à inovação, eu não posso deixar de falar que nós, da Oncologita, estamos trazendo o primeiro estudo para tumores sólidos do Mato Grosso, nunca havia tido, e é um estudo de câncer de colo do útero e como que funciona, já vem aí então pesquisa clínica e inovação incorporada nesse estudo. As pacientes que têm câncer de colo do útero, que devem receber um tratamento de quimio e radioterapia, elas fazem um teste no sangue para avaliar o HPV no sangue antes de começar o tratamento. Depois que terminar a quimio e a rádio, elas voltam, faz novamente o exame de sangue para ver se tem o HPV no sangue, que se tiver é tumoral, por conta que a gente não tem essa pesquisa no sangue, a do HPV ela é feita nas secreções, né? Se a paciente tem o HPV positivo ainda, essa paciente ainda tem a oportunidade de receber uma quimioterapia a mais. Nas que negativaram, essas não recebem. E é uma pesquisa clínica, hoje isso não acontece na rede pública e nem na rede privada. Se o estudo for positivo, as pacientes terão mais uma
possibilidade de eliminar o câncer, né? No geral, se for positivo, mais pacientes serão curadas Olha só, doutora, aqui mais uma notícia maravilhosa, Exato. uma pesquisa aqui no nosso estado de tumores sólidos pela Oncolog. Sensacional, obrigada por trazer aí mais essa novidade. Doutora Laís, não demore muito a voltar, Não, por favor, acho que tem uns 5 meses da sua visita, não a gente vou fazer conta. isso, preciso voltar antes do bebê nascer. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.